Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais um dia, né, da nossa leitura. Boa tarde para quem está vendo aqui à tarde, bom dia para quem vai ver logo cedo. Que Deus possa nos acrescentar ainda mais nesse dia, né? E que a palavra do Senhor possa vir de encontro ao nosso coração como tem vindo todos os dias. Nós nos alegramos demais. Nós estamos chegando aí na reta final dessa semana 12 e tem sido muito bom, né? Então hoje, semana 12, dia 6, sábado, né? Dia 18 de março de 2023 e nós vamos dar continuidade aqui na nossa leitura. Vamos orar para a gente entregar esse momento para o Senhor e já começarmos aí Deuteronômio, capítulo 17, 18, 19 e 20, né? Hoje os textos são menores e aí a gente pode ler um pouquinho mais hoje. 17, 18, 19 e 20, bom? Senhor, eu quero muito te agradecer, Pai, por esse momento especial, Senhor, que o Senhor tem dado para nós todos os dias, de contato, de leitura, de meditação com a Tua palavra, de nos aprofundarmos um pouco mais no conhecimento da Tua lei, da Tua verdade. Muito obrigada, Espírito Santo, por estar todos os dias nos ajudando a compreender o texto, nos ajudando a assimilar aquilo que o Espírito quer nos ensinar. Obrigada, Espírito Santo, por ser o nosso maior ensinador, aquele que realmente tem prazer em nos ensinar as Escrituras e é no Espírito que a gente tem, então, dedicado, né, a nossa atenção a ouvir, a entender aquilo que Ele tem para nós. Obrigada, Jesus, por esse momento, por esse dia, por mais esse final de semana que o Senhor tem preparado para nós. Nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor já fez até aqui. Já estamos aí caminhando para a reta final também do mês de março. Parece que foi ontem que começou, Senhor, e nós já estamos aí quase nas últimas semanas, né? Obrigada, Jesus, por esse mês maravilhoso que o Senhor está nos dando. Nós somos muito gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, semana 12, dia 6, começamos então com o capítulo 17. 17 diz assim: não sacrifiquem ao Senhor o seu Deus boi ou ovelha que tenha qualquer defeito ou qualquer deformidade. Oferta defeituosa ofende o Senhor. Se algum homem ou mulher que vive em qualquer uma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, desrespeitar os termos da aliança do Senhor, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou da lua, ou das estrelas, práticas que não ordenei e que são proibidas. Investigue o caso a fundo para ver se é verdade. Se de fato comprovado que se fez tal abominação em Israel, então levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado para fora da cidade e apedrejem essa pessoa até morrer. Contudo, nunca decretem a sentença de morte com base no depoimento de uma testemunha só. Será necessário o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas terão de atirar as primeiras pedras e depois todo o povo fará o mesmo. Desse modo será eliminado o mal do meio de Israel. Quando aparecer alguma causa difícil demais para julgar, por exemplo, quando alguém for acusado de homicídio ou crimes com sangue e não estiver evidência suficiente, ou alguém violou os direitos do próximo e for difícil provar isso, ou se ocorrer uma briga violenta com lesões físicas, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus. Os sacerdotes, os levitas e os juízes que estiverem em exercício vão ouvir o caso e depois declararão o veredito. O que eles mandarem fazer, estando reunidos no local escolhido pelo Senhor, terá de ser feito. Procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles lhe derem. Da decisão deles não poderá haver reclamação, nem recurso. O homem que proceder de maneira orgulhosa e não quiser aceitar a decisão do sacerdote, que está ali para servir o Senhor, nem a do juiz, esse homem terá de ser morto. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Dessa maneira, todo o povo ouvirá, temerá e não agirá mais com orgulho. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, tiverem conquistado aquele território, viverem nele e disserem, bem que poderíamos ter um rei que nos governe,
como as outras nações ao redor de nós. Tenham o cuidado de proclamar rei aquele que o Senhor, o seu Deus, escolher. Esse rei terá de vir dos seus próprios irmãos israelitas. Vocês não poderão colocar como rei um estrangeiro que não seja israelita. Aquele que for coroado rei não poderá adquirir para si um grande número de cavalos, muito menos pensar em mandar o povo voltar para o Egito para obter mais cavalos, pois o Senhor disse: nunca mais voltem por este caminho. Também não deverá ter muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie do Senhor. Além disso, não deverá acumular muita prata e ouro. Quando for coroado e se assentar no trono como rei, terá de fazer uma cópia desta lei do livro guardado pelos sacerdotes levitas. Essa cópia da lei estará sempre junto dele. O rei precisará ler esse livro todos os dias da sua vida para aprender a respeitar o Senhor, o seu Deus, e a obedecer a todas as palavras desta lei e todos os seus mandamentos. Isso impedirá que o rei ache que é superior aos demais irmãos israelitas. Também impedirá que ele se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim garantirá um reinado longo e feliz sobre Israel, bem como para os seus descendentes. Capítulo 17, então, começa falando sobre o julgamento, de algumas causas um pouco mais difíceis, e que o Senhor então pede para que essas pessoas, quando elas não têm provas, quando elas não têm mais de uma testemunha de um crime violento ou de algo que alguém fez contra o seu próximo, que daria uma sentença, às vezes até de morte, então que eles se unissem, levassem essa pessoa até o santuário, até o templo, até o tabernáculo, porque ali teria os sacerdotes em exercício, os levitas e os juízes, porque Deus pede para levantar homens sábios, dentro das tribos, homens que sejam experientes, homens que tenham uma vivência de vida, que possam então julgar com retidão. Isso segundo toda a lei, isso segundo toda a palavra que o próprio Deus já tinha dado a Moisés. Então Moisés está lembrando esse povo, esses jovens que estão para conquistar a terra, também essas leis, esses mandamentos que o Senhor está dando. Mas o mais interessante aqui é que ele relembra, inclusive, de uma situação que o Senhor mesmo fala, que no momento em que Israel decidir que eles devem ter um rei sobre eles, que eles tenham cuidado, então, de seguir algumas direções que o próprio Senhor está dando. Então, a primeira coisa que eu já percebo aqui é que o próprio Deus, com a sua onisciência, ele já sabia que Israel desejaria um rei como as outras nações tinham. Então, eles iam olhar para as nações vizinhas com o passar do tempo e eles iam dizer: mas os moabitas têm um rei, mas os amonitas têm um rei, mas os egípcios têm um rei, mas os cananeus têm um rei, mas os edomitas têm um rei. Eles iam olhar para as nações vizinhas e iam ver que essas nações tinham reis sobre eles, e eles iam desejar ter um rei também sobre Israel. O Senhor não era suficiente para esse povo. E então ele diz: até que eles escolham, sim, eles podem ter um rei, mas desde que esse rei seja um israelita, então não pode sair de outro lugar a não ser do meio deles, e que eles tenham critérios para escolher esse rei, e mais, esse rei também deve ter práticas que vão garantir que ele esteja de acordo com a minha lei, servindo o povo de maneira fiel e sendo um rei justo e sensato. Então, o Senhor já aqui, gente, eles não haviam nem entrado na terra prometida, não havia ainda nem terra prometida ainda conquistada, e o Senhor já estava dando muitas direções para esse povo, de coisas muito futuras, de coisas muito além daquele momento, porque Deus não olha o agora, Deus já está falando de algo futuro, Deus já está nos alertando, Deus é o maior profeta da palavra, o próprio Senhor vai falando com o seu povo de maneira profética. Então o Senhor já revela que os desejos dele a respeito do futuro rei de Israel. Capítulo 18. Os sacerdotes levitas e todos os outros membros da tribo de Levi não receberão propriedades como as demais tribos de Israel. Por isso, eles terão como alimento parte das ofertas queimadas para o Senhor. Eles não terão herança entre os seus irmãos, porque o Senhor é a herança deles, como lhes prometeu. De cada sacrifício oferecido ao Senhor, um novilho ou uma ovelha, estas são as partes que deverão ser reservadas para os sacerdotes.
a espádua, as queixadas e o estômago. Além disso, receberão as primeiras partes das colheitas de cereais, do vinho, do azeite e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Porque dentre todas as tribos, o Senhor, o seu Deus, escolheu a tribo de Levi e seus descendentes para o ministério do Senhor, geração após geração. Todo e qualquer levita, não importa em que parte do território de Israel viva, tem direito de exercer o ofício ministerial em qualquer local escolhido pelo Senhor, em qualquer época. Ele poderá ministrar ali regularmente em nome do Senhor, o seu Deus, da mesma forma que os levitas dali servem na presença do Senhor. Ele terá direito a uma porção de alimento dos sacrifícios e ofertas igual à dos outros levitas, além de ter direito ao que resultar da venda dos bens da família. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, tomem cuidado para não se corromperem com os costumes horríveis que as nações de lá praticam. Por exemplo, não viverá o israelita que entregar o seu filho ou filha para ser queimado em sacrifício aos deuses. Também nenhum israelita poderá fazer parte das seguintes práticas: adivinhar o futuro e coisas secretas, ou ler a sorte das pessoas, invocar espíritos para pedir ajuda deles, praticar feitiçaria, ou fazer encantamentos, ou trabalho de médium, magia ou consultar os mortos. Aquele que pratica coisas desse tipo causa repugnância ao Senhor. É justamente por praticarem essas coisas que ele está expulsando estas nações das terras delas. Vocês devem permanecer santos perante o Senhor, o seu Deus. Estas nações que Israel irá dominar e destruir dão ouvidos a todo tipo de magia e de adivinhações. Mas o Senhor, o seu Deus, não permite tais práticas. Por isso, o Senhor, o seu Deus, vai levantar um profeta no meio dos seus próprios irmãos, como eu. A ele deem ouvidos. Não foi isto que pediram em Horebe ao Senhor, o seu Deus, no dia da Assembleia, dizendo: não queremos mais ficar aqui ouvindo a voz do Senhor, o nosso Deus, nem ver este grande fogo para que não morramos? Então o Senhor me disse: vou atender ao pedido deles. Levantarei no meio deles um profeta como você, um israelita. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele será o intermediário entre mim e o meu povo. Eu mesmo pedirei contas a todo aquele que não der ouvidos às minhas palavras, que o profeta falar em meu nome. Mas ai do profeta que ousar falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses. Esse profeta terá de ser morto. Caso vocês digam em seu coração: como poderemos saber se a profecia vem do Senhor ou não? Aqui está a resposta: se aquilo que o profeta anunciar não acontecer, essa palavra não vem do Senhor. Aquele profeta falou com soberba e inventou a mensagem. Não tenham medo dele. Então, capítulo 18, o Senhor fala da posição dos levitas, né? Que eles seriam levitas em qualquer área do território de Canaã. Então, em qualquer lugar em que eles morassem, em qualquer lugar que eles estiverem estabelecidos, eles podiam exercer o sacerdócio, né, levítico, serem sacerdotes, agirem de forma ministerial, cuidar das coisas do Senhor, onde quer que eles estivessem. Então, eles eram a representação do próprio Senhor em toda a terra de Canaã. E Israel deveria cuidar muito bem dos levitas, né, porque eles tinham sido separados pelo próprio Senhor para o serviço ministerial. Então não era o desejo deles ser somente levitas. Eles foram escolhidos e para tal o Senhor os proibiu de trabalhar, o Senhor os proibiu de ter herança. O Senhor era a herança deles e eles dependeriam exclusivamente do Senhor e das outras 11 tribos. Eles precisariam cumprir o seu papel como levitas, como sacerdotes, e em troca disso, em favor disso, os próprios israelitas cuidariam dessas famílias. Depois o Senhor fala então a respeito das práticas das nações cananeias, né, das nações que estavam sendo expulsas ali de Canaã, e que eram essas práticas que faziam o Senhor ter repugnância desse povo, desejar realmente trazer ira sobre eles por causa dessas práticas. E o Senhor lista todas as práticas aqui e diz: Israel, os israelitas jamais poderão praticar tais coisas, porque isso
ofende a Deus e se ofende a santidade de Deus, não é para ser feito. Ponto final. O Senhor não explica por quê, como, quando. Não, o Senhor diz que não é para fazer. E além disso, ele confirma que quando Moisés morresse, o Senhor colocaria um novo profeta, alguém que esse povo que estava aqui diante de Moisés daria continuidade nos ensinos e continuaria guiando esse povo até a terra prometida, e ele estaria sempre ali à disposição do Senhor para o Senhor falar com ele e ele falar com o povo, porque foi o próprio povo quem decidiu não ouvir o Senhor diretamente. O medo deles era morrer. Então, o Senhor continua cumprindo a sua palavra em deixar sempre um profeta para guiar Israel. E assim o Senhor vai fazer realmente durante todo o Velho Testamento, né? E depois no Novo também a gente vai descobrir quem é esse profeta. Então a gente continua sendo cuidado pelo Senhor através de intermediários. Hoje nós temos o próprio Senhor Jesus, nós vamos entender isso lá na frente. Mas em todo o Velho Testamento vai sempre haver alguém que está entre Deus e os homens, entre Deus e os israelitas, porque eles decidiram não ouvir o Senhor, não se santificar, não buscar o Senhor diretamente, por medo de estarem em pecado e morrerem. Capítulo 19. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra ele está dando a vocês, e quando as expulsarem e habitarem nas suas cidades e nas suas casas, separem 3 cidades de refúgio no meio da terra de vocês, que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, para dela tomarem posse. Dividam a terra em 3 partes que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança, e escolham uma cidade que seja de fácil acesso, para que o homicida possa chegar lá com segurança. Estes são os casos em que o homicida, ao correr para cidades de refúgio, terá a vida salva. Isso vale para aquele que, sem intenção e sem ódio premeditado, matar o seu próximo. Por exemplo, um homem vai com o próximo às matas cortar lenha e, ao levantar o machado para derrubar a árvore, o ferro do machado salta do cabo e atinge o seu amigo e o mata. Ele poderá fugir para uma das cidades de refúgio e viver com segurança. Do contrário, o vingador da vítima, enfurecido, poderia perseguir o homicida e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo, embora ele não fosse culpado de morte, pois não odiava o seu próximo. Portanto, não deixem de cumprir esta ordem. Separem 3 cidades de refúgio. Se o Senhor, o seu Deus, alargar as fronteiras de Israel, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, se vocês forem obedientes a todos estes mandamentos que hoje ordeno a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, e andando sempre nos caminhos traçados por ele, então vocês terão de separar mais 3 cidades de refúgio, além destas 3. Dessa maneira, vocês evitarão a morte das pessoas inocentes na sua terra, a qual o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança, e não serão responsabilizados por derramamento de sangue injusto. Mas, se alguém odiar o seu próximo e por meio de uma emboscada atacá-lo, matá-lo e fugir para uma cidade de refúgio, as autoridades da cidade onde aconteceu o crime mandarão buscar o assassino e o entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Não fiquem com pena do criminoso. Eliminem de Israel o derramamento de sangue inocente, para que tudo corra bem para vocês. Não mudem os marcos de divisa de propriedades do seu próximo, que seus antepassados colocaram na sua herança, na terra em que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, para tomarem posse dela. Nunca declarem culpada uma pessoa com base no depoimento de uma testemunha só, e isso vale para qualquer tipo de crime ou pecado. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma pessoa der falso testemunho afirmando que viu alguém praticar alguma transgressão, quando não viu, os 2 envolvidos na questão serão levados aos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo as respectivas funções naquele dia diante do Senhor. Os juízes farão um cuidadoso interrogatório e, se a conclusão for que a testemunha é falsa e que mentiu quando acusou o próximo, receberá a mesma punição que planejava para o seu irmão. Fazendo assim, vocês eliminam o mal do meio de vocês. Então os demais vão sentir medo e nunca mais repetirão esta coisa horrível no meio de vocês. Não tenham pena de uma testemunha falsa.
A regra é esta: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Capítulo 19, o Senhor está então reafirmando através de Moisés, falando aqui com eles, a respeito das cidades refúgio, que seriam muito importantes por causa da vingança, né, do vingador, daquela pessoa que tivesse morrido, de não saber o que realmente aconteceu, porque às vezes não teriam testemunhas daquilo, então a pessoa precisava se proteger. Como não haviam, né, lugares, refúgios reais para essa pessoa fugir, o próprio Senhor estava preparando cidades refúgio, a palavra fala, né, lugares para onde essa pessoa que cometeu algo que não foi intencional poderia correr e se refugiar e ninguém poderia matá-la ali. Ela estaria segura, né? Ela não seria entregue para o vingador e o vingador não poderia fazer nada contra ela até que ela realmente fosse julgada com justiça e as pessoas apurassem o que realmente tinha acontecido naquela situação. Então, o contrário também é verdadeiro. Se alguém fizesse intencionalmente, então sim, as autoridades daquela cidade refúgio entregariam a pessoa, o homicida, ao vingador e ele poderia matá-lo com toda a tranquilidade, sem nenhuma culpa, sem incorrer com nenhum outro tipo de juízo, ok? Então o Senhor dá essa lei para eles, por quê? Porque Deus estava guardando esses quase, 2 milhões, 3 milhões de israelitas que já estavam ali acampados para começar a tomar posse de Israel. Então, o cuidado de Deus, gente, era para que a lei ela fosse regida com muita justiça e que o exemplo servisse de uma atitude das pessoas não praticarem, né? Quando a justiça ela é forte, quando a justiça ela é reta, quando as pessoas elas são julgadas retamente e elas sofrem a devida punição pelo seu crime, as pessoas que olham para isso, elas não querem fazer nenhum tipo de crime porque elas não querem sofrer as consequências. Então, a pessoa que iria matar, se não houvesse punição, ela ia matar várias vezes. Mas como ela sabia que havia punição, ela pensava 2 vezes antes de fazer qualquer crime. Então, por isso que a palavra vai falar aqui no finalzinho, né? Olho por olho, que todo mundo cita, né? Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Porque é isso mesmo. O Senhor diz assim: se você matar alguém, você deverá ser morto. Se você prejudicar alguém, que essa pessoa perder a visão dela, e isso for intencional, o vingador pode ir lá e também tirar a sua visão. Era, na verdade, assim, era recíproco. Aquilo que você fizer pro teu irmão é o que você vai receber. Isso é maravilhoso, gente. Isso é justiça. Eu olho para essa palavra de uma maneira tão amorosa, de verdade. Estou sendo muito sincera com vocês. Se nós tivéssemos uma justiça diante dos homens, nós pensaríamos 2 vezes antes de fazer qualquer coisa contra o nosso próximo, porque nós não iríamos querer para nós também aquilo que nós fizemos. Então isso parte de uma mentalidade de que o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo, eu não vou fazer contra ele, porque senão eu vou sofrer as mesmas consequências. Isso vira um pé de igualdade, né? Então aquilo que eu fizer é aquilo que vão poder fazer comigo. Isso seria maravilhoso se realmente pudesse acontecer. E eu tô dizendo no sentido de amor mesmo e das pessoas pensarem mais umas nas outras. Capítulo 20, que é o nosso último texto de hoje. Quando vocês saírem para a guerra contra os seus inimigos e virem cavalos, carros e um exército muito maior do que o seu, não fiquem com medo, pois o Senhor, o seu Deus, o mesmo que os tirou do Egito, estará com vocês. Antes de começar a batalha, um sacerdote irá à frente do exército de Israel e dirá: ouça, ó Israel, hoje vocês vão enfrentar os seus inimigos. Não desanimem nos seus corações, não tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados diante deles, porque o Senhor, o seu Deus, estará com vocês. Ele estará lutando por vocês contra os seus inimigos e dará a vitória a vocês. Depois os oficiais dirão ao exército: algum de vocês construiu uma casa nova e ainda não fez a dedicação dela? Se existe alguém nessas condições, volte para sua casa, pois pode ser que morra em combate e outro homem a dedique. Alguém aqui plantou uma vinha e ainda não comeu dos seus frutos? Volte para casa, pois pode ser que morra durante a batalha e outro desfrute da vinha.
Algum de vocês está comprometido para casar-se com uma mulher, mas ainda não casou? Volte para sua casa para que não morra em combate e outro homem se case com ela. E os oficiais ainda dirão: alguém está com medo ou sente falta de coragem? Volte para casa antes que a falta de coragem contagie os seus irmãos israelitas. Quando os oficiais tiverem acabado de falar ao exército, nomearão os comandantes que deverão ir à frente dos batalhões. Quando marcharem contra alguma cidade, primeiro façam uma proposta de paz. Se o povo aceitar a proposta e abrir as portas da cidade, todos os habitantes passarão a servir Israel, realizando o trabalho forçado de escravo. Se, porém, a proposta de paz for rejeitada, então vocês formarão um cerco em torno dela. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem com a espada todos os homens. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo ficará com vocês. Isso quer dizer que vocês poderão desfrutar de todos os bens saqueados dos seus inimigos, que o Senhor, o seu Deus, entregar nas mãos de Israel. Estas instruções se aplicam a todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Mas nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança e que estão situadas dentro dos limites da terra prometida, vocês destruirão todo ser que respira, conforme ordenou o Senhor, o seu Deus. Vocês destruirão completamente os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. A razão desta ordem é impedir que os povos destes lugares levem Israel a praticar as coisas que causam horror a Deus quando adoram os seus deuses. Caindo nestas práticas, vocês estariam pecando gravemente contra o Senhor, o seu Deus. Quando as forças israelitas cercarem por muito tempo uma cidade, combatendo-a para tomá-la, não cortem com o machado as árvores frutíferas, pois vão servir de alimento para vocês. Por acaso as árvores do campo são inimigos para que vocês as destruam? Cortem somente as árvores que vocês sabem que não dão frutas. Estas podem ser aproveitadas em obras que ajudem no cerco da cidade, até que ela seja conquistada. O Senhor está dando direção sobre guerra, né? Estratégia de guerra. E talvez a parte mais importante aqui é o próprio Senhor afirmar que é Ele quem vai lutar. Esse é o mais importante. Então, Israel faria o papel de ir para a guerra, de estar em combate. Mas quem estaria lutando por eles, no sentido espiritual principalmente, era o próprio Senhor. Então, o exército de Israel sempre seria superior a qualquer exército, independente do número de soldados, porque o Senhor estaria fortalecendo Israel. O Senhor estaria à frente dessa batalha como o grande general que ele é. Então, em toda a palavra, o Senhor sempre vai falar sobre essa questão dele estar à frente e ele vai lutar as batalhas de Israel. E ele dá estratégia, ele fala o que eles devem fazer, como eles devem se comportar e o que eles devem fazer com os seus inimigos, matá-los, destruí-los totalmente, para que eles não façam com que Israel venha a pecar contra o Senhor. Então a ordem está dada. O Senhor está falando antes deles começarem a conquista da terra prometida o que eles devem fazer. E eles então deveriam cumprir com todas essas ordens à risca. Quando Deus fala, meus queridos, nós só precisamos obedecer. Uma palavra simples, mas tão poderosa, obedecer. E essa talvez é a nossa parte mais difícil, né? Porque a gente acha que a nossa forma de agir, a nossa forma de lidar com as situações é mais sábia do que a palavra do Senhor. É um pecado mortal quando nós achamos que a gente sabe mais do que o Senhor. Então nós caímos num erro aí perigosíssimo. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, gente. Que Deus possa nos dar aí um sábado, um domingo cheio da presença do Senhor, né? Que nós possamos realmente ter dias aí de muito lazer com a família, tempo com a família, tempo de comunhão aí entre irmãos, né? Isso é muito bom. Estar no final de semana é isso, né? Estar com o Senhor, estar com as pessoas que nós amamos. E é isso que nós vamos fazer em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura dentro do livro de Deuteronômio. Amém? Deus abençoe.